Boa noite. Aqui quem está falando é Luiz Leal, Luiz dos Santos Leal. Ainda estou aqui lutando pelo que é certo, pelo que é correto, lutando pela verdade, porque Cristo Jesus, o apóstolo Paulo disse que nós temos que imitar a sua fé. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, no livro de Hebreus é das cartas mais poderosas. Todas são, mas Hebreus é a carta que revela a verdade da hora, que revela o assunto da Bíblia da hora, nova Bíblia. Quer dizer, Cristo Jesus, por sua morte na cruz, já fez tudo. E o livro de Hebreus revela isso. E o apóstolo, eu creio que é Paulo, que é autor dessa carta, ele diz, no capítulo 13 de Hebreus, ele diz que Paulo fez tudo perfeito. Por isso, podemos dizer como o Salmo 118, verso 6. O Senhor é a nossa ajuda, assim não tenho medo, pois que poderá me fazer os homens? Agora continua. Ele diz aqui, lembrai-vos dos mestres que ensinaram a verdade. Na outra Bíblia diz, lembrai dos vossos pastores, que é o verso 7, 13, 7. Mas aqui diz mestres, professores. É original, é diferente. Que ensinaram a verdade. Para você que tenha eles como referência. Veja aí. Qual é a tua referência, irmão? Ouvinte, religioso, toda a classe, seja religioso, seja de igreja que for. Qual é a tua referência para você acreditar em uma pessoa, ou num professor, ou em alguém que fala a verdade? Aqui está pedindo referência. Vai para Cristo o assunto. Lembre-se dos mestres que ensinaram a verdade, para que você tenha a eles como referências, para que você possa imite ele. Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. Os ensinos dele. Todos os apóstolos, sim, mas Paulo fala isto. Imitai a fé dos seus professores da verdade. Estou lendo Hebreus 13 na original. Página 805. Tenha eles como referência para você imitar a fé dos seus professores da verdade. Jesus Cristo. Agora leva o assunto. Veja aí. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, este versículo é colocado nas igrejas, onde o sistema que nós estávamos,
quase 50 anos ali, encerrando. Isso tinha esse escrito do púlpito lá. Todo mundo olha lá. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mas e a tua fé imita esse Jesus? A fé, verdadeira fé, do apóstolo Paulo, dos apóstolos, dos verdadeiros homens, tem que imitar. Hoje é Cristo. Tem que estar Ele na frente. Porque o livro de Hebreus é o livro que fala que nós temos que deixar a lei, as coisas velhas, a rua velha Bíblia, os velhos ensinos, e vir para o novo, a nova aliança. A nova aliança. Então, meus irmãos, vamos imitar a fé desses professores. Aí vem Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe ninguém enganar a você com ensinos falsos sobre a importância das santas ceias. Então, há uma explicação sobre a ceia, sobre esse tal de ceia. A ceia, que se refere, não à ceia, mas se refere à Páscoa, comida mesmo, coisas que eles fizeram, Jesus fez. Mas ele disse que não era para fazer por repetições. Não deixe que ninguém engane a vocês com essas coisas, com ensinos falsos sobre a importância de Santa Ceia. Você deve alimentar a sua consciência com a graça. Graça. Graça que não tem fim. No Calvário, Jesus fez o resto. Tudo está feito. Está consumado. Então o livro de Hebreus mostra claramente a graça tem que ser assim. Você deve alimentar a sua consciência, Luiz Leal, povo de Deus, todos nós, com a graça, não com alimentos de cultos, missas e rituais, porque isso segura o povo ao engano. Missas, cultos e rituais, pois eles não podem alimentar a alma. Está vendo aí? Então as pessoas ficam ali, se alimentando de rituais, não examinam nada, acham, talvez, que cantando hinos belos, bonitos, das obras do céu, e olhando para o que está no púlpito, que talvez esta pessoa que te ensina não tem a qualidade apostólica, porque a fé dele não é pura. Fé com rituais, fé interesseira. Então diz aqui, não alimenta a alma, não deixe que nenhum falso mestre proibi-lo de comerem ou beberem algo quem ainda segue os primeiros ensinamentos. Deixa os velhos pais lá. Ah, mas aqui no comecei, eu fiz tanta coisa, recebi tanta coisa ali. Eu também recebi. Mas temos que aperfeiçoar a fé imitando os verdadeiros.
Está vendo aí? Não deixe nenhum falso mestre proibi-lo de comerem ou beberem algo que ainda segue a primeira Bíblia, comendo e bebendo e alimentando os alimentos sagrados, materiais. Não tem direito de comer do pão imaterial e beber do vinho imaterial. Não esse cálice, apenas um pedacinho de pão. A coisa é espiritual. O nosso altar, Cristo. Cristo. Quem ainda está nos tabernáculos não pode ter parte do altar da primeira Bíblia. Você fica no altar de templos feito por homem. Não tem direito, não tem ainda o poder da primeira Bíblia, o poder da segunda Bíblia. Vamos ler de novo. Não pode ter parte do altar na primeira Bíblia, como sacerdote levava o sangue dos animais até o Santo dos Santos, para ser oferta dos pecados de todos. Mas os corpos dos animais eram queimados fora do acampamento. Assim também Jesus Cristo sofreu fora da porta da cidade para santificar o povo através do seu próprio sangue. Veja que lindo! Onde está a inteligência do povo? Grita o amor divino nesta hora. Onde está a inteligência? Leia o livro de Hebreus. Leia a Bíblia, mas leia o Hebreus no original. Mesmo aqui na outra Bíblia diz a mesma coisa, mas aqui é o original. Quem ainda está nos tabernáculos não pode ser parte do altar. Na primeira Bíblia, vamos dizer, como sacerdote levava o sangue dos animais até o Santo dos Santos para ser oferta dos pecados de todos. Mas os corpos dos animais eram queimados fora do arraial, do acampamento. Assim também Jesus Cristo sofreu fora da porta da cidade para santificar o povo através do seu próprio sangue. Portanto, saiamos dos rituais. Ouça, meu amigo, se quer ser meu amigo, porque amigo verdadeiro é aquele que Abraão foi chamado de Deus. Deus chamou ele de meu amigo. Portanto, saiamos dos arraiais, dos rituais, dogmas, do sistema religioso, saiamos do acampamento, dos templos, das casas de rituais. Acontece isso mesmo. Templos e casas de rituais. Agora vamos olhar um pouquinho aonde estão os frutos. Porque pelos seus frutos, os nossos frutos, é que Deus vai reconhecer a nossa fé. Não é verdade? Portanto, saiamos dos rituais e dogmas do sistema religioso, saiamos do acampamento dos templos
e das casas de rituais, para uma vez fora do sistema. Sistema só mata, meus irmãos. Sistema te deixa atordoado. Você fica com medo. Com razão ter medo, porque nós somos medrosos mesmo. Mas se você quiser ouvir a Deus, você não pode ter medo. Porque o que o povo sabe dizer é isso, cuidado, opa, cuidado com eles, cuidado com eles. No entanto, Jesus foi citado do quê? Os apóstolos eram o quê na boca desse sistema? Fala para mim. Portanto, isso mata. Fora dos templos e das casas rituais, para que uma vez fora do sistema, suportar o desprezo dos que também desprezam ou desprezaram nosso Mestre Jesus Cristo. Mestre Jesus Cristo, pois a nossa cidade e o nosso templo não são deste mundo. Não é templo de paredes, feito por homem. Não é deste mundo material, não, Senhor. Nós esperamos a cidade, o tempo imaterial que ainda virá, até que o reino imaterial venha. Ofereçamos um sacrifício verdadeiro, uma oferta verdadeira, um louvor verdadeiro, não só com nossos lábios, confessando e cantando o seu nome, mas também fazendo bem, repartindo o que temos com os outros, pois esse é o verdadeiro sacrifício e a verdadeira oferta, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, agradável ao Criador, Salvador, Jesus Cristo. Então, lembrai dos vossos professores e mestres que vos falaram a palavra de Deus. Hebreus 13:7. Fala pastores, mas o original é professores e mestres. Agora vamos imitar sua fé. Está aqui escrito. Lembrai dos vossos mestres que ensinaram a verdade. Se você está mentindo com doutrinas que não cabe, não bate com a verdade da hora, a palavra de Deus, você não é um verdadeiro mestre. Não é um verdadeiro. Você é um interesseiro. E eu não quero isso aí. Para mim não serve isso aí. Para um verdadeiro ex que examina a palavra, isso não serve, não pode servir. Lembrai dos vossos mestres que ensinaram a verdade para vocês. Tenham eles como referência para que você possa imitar sua fé. Se o caboclo não tem referência, é interesseiro, não quer deixar os ensinos errados, porque uns têm Jesus como segunda pessoa da Trindade, três pessoas. Outros têm Jesus como menos, não é um Deus. Outros têm que guardar o sábado, são sombra. Outros têm que dar o dízimo, porque hoje não existe isso aí. Dízimo é do passado.
batismo é para o povo judeu. Tem nada a ver com nós, os gentios. Ah, mas você agora foi compreender, Leal? Depois de 60 e tantos anos examinando? Sim, todas as coisas têm o seu tempo. Há tempo para todas as coisas nós saber. A fé dos seus professores da verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe que ninguém o engane a você com ensinos falsos sobre a importância de santas ceias e outras coisas. São rituais. Puxa, mas que ensino! Como foi descobrir isso, irmão Leal? Tempo. É o tempo. Chegou o tempo de ver isto. Rituais, essas coisas. Vamos deixar isso. Ah, mas daí eu não tenho. Porque é o seguinte, a letra mata, está escrito ali, mas o espírito verifica. Então o que vale é o espiritual hoje. Então o livro de Hebreus, desde o primeiro capítulo até o último, é um ensinamento total para nós deixar os rituais e pegar a aliança verdadeira e o único sacrifício que Cristo pagou na cruz. Ah, Senhor, faz de nós isto, esta grande bênção dessa sabedoria. Se você deve alimentar sua consciência com a graça, não com rituais. E estas palavras, este verdadeiro ensinamento, é pouco ouvido. Você faz um hino, você tem logo gentarada que vê. Mas isso, se hino te salvasse, barulho salvasse, o hino bonito me salvasse, eu estava lá na CCB, porque lá tem hinos bonitos, bem atualizados. Mas o que o povo vai apresentar o dia de juízo é isso aí. Se ele não cumpriu isto aqui, ó, não tem a graça, a aliança, verdadeira aliança de Cristo, então estamos fora do reino. Vamos deixar as coisas do mundo, os rituais. Vamos conhecer a grande sabedoria do Mestre, Mestre dos Mestres, que é Cristo, que inspirou os apóstolos, todos eles têm o seu fundamento, suas cartas. Tanto Pedro, Tiago, João e os demais. E Paulo, o apóstolo, Deus levantou para nos trazer de volta ao original. Minha saudação a todos. Ouça-me nesta hora. Imite a Cristo e leia as cartas de Paulo, se for possível, aos Hebreus, para você ver. Minha saudação a todos. Boa noite.